ela começa a partir desse ponto, por exemplo. Isso é uma coisa. Agora, se eu gravar uma macro, olha só, se eu gravar uma macro aqui, vamos chamar teste. Teste, por exemplo, do OK. E a partir do momento que eu comecei a gravar, que é esse caso, eu clicar aqui, ó, tá? Já aconteceu uma coisa diferente. Tá certo? Já aconteceu uma coisa diferente. Tá? Por quê? Porque ele imagina que o seu ponto de partida seja essa célula, né? E aí você clicou, ou seja, você andou 3 células para cima. Você já colocou aqui um comando offset, a princípio. Tá? Então, vamos observar o código, né, dessa macro, tá? Que é o teste, né? O teste aqui, ó, né? Então, a princípio, está vendo que ele já colocou o comando offset? Ou seja, do ponto de partida que eu tenho, ele jogou o quê? 3 linhas para cima. Tá? Então tem uma diferença que você não pode esquecer, tá? Quando você estiver gravando a macro. Na prática, o que vai acontecer na prática é o quê? Eu cliquei aqui, tá? Eu cliquei aqui e ele vai colocar a sua fórmula 2 linhas para cima. Se eu clicar aqui, ele vai colocar 2 formas para cima. Tá? Na prática acontece isso. Ele vai colocar em lugar errado. Tá? Então, nesse caso, só para você observar os pontos, eu vou gravar a macro. Então, já vou colocar clicado antes de começar a gravar qual é o ponto inicial que eu quero que essa macro seja gravada. Ou seja, a partir de onde. Tá? Bom, então, é a partir, por exemplo, daqui, desse ponto. Tudo bem. Então, agora sim, eu vou lá e vou pedir para gravar a macro. Né? Eu vou gravar a macro, né? Que se chama milhas, né? Tá certo? Milhas. Então, já comecei a gravar nesse ponto. Tá? Qualquer coisa que eu clicar aqui, ele vai usar como referência relativa a esse ponto inicial. Então, aqui eu vou colocar a palavra milhas, tá? Vou caminhar aqui do lado e vou colocar uma fórmula. A princípio seria o quê? Né? Esse elemento dividido por 3, tá certo? Ok? E dividido por 1760, né? Tudo isso, né? E jardas. Sim, reconhece do mesmo jeito. Ou andando ou clicando, tá? Reconhece do mesmo jeito. Então, no caso, seria o quê? O valor de jardas, que é o A4 dividido por 3, tudo isso dividido por 1760. Tá certo? Então, esse é o valor de pés para milhas. Tá? Então, no caso, né, 100 pés equivale a 0,18 milhas. Tá? Então, agora, eu paro de gravar, né? Paro de gravar, tá? E associo milhas, eu vou associar com milhas. Ok? Tá? Então, olha só, agora sim, ó, se clicar milhas, ele vai dar milhas, se clicar polegadas, ele vai me dar em polegadas, jardas, tá? Milhas, né? Polegadas, ok? E jardas. Então, eu tenho o quê? Eu tenho um botão, né, que mostra para mim, em cada uma das linhas que eu clicar, o quê? Uma das 3 opções. Ou coloque em polegadas, jardas ou milhas. Ok? Bom, vamos salvar isso aqui como sendo... vamos lá no... Informática 2, aula de hoje. Hoje é aula 05/02/2012, né? Tá? 3, né? Hoje é 3. Opa, não, esquecemos de colocar que é para macro, né? XL. E vamos salvar. Ok? Muito bem, então esse é o exercício, a princípio. Agora, a outra parte do exercício... Tá? A outra parte do exercício seria fazer o quê? Né? Você colocar aqui pés, coloca aqui polegadas, coloca em jardas e coloca em milhas. Ou seja, na verdade aqui, outro exercício, eu vou transformar tudo de uma vez. Em cada linha eu vou colocar um valor, tá certo? Então aqui colocamos em negrito, marcamos, tá? A ideia agora é o quê? Nós utilizarmos o conceito que nós vimos anteriormente. Aqui tem os valores em pés, tá? Tem os valores em pés e eu preciso colocar eles agora
em polegada, em jardas e em milhas. Então, olha só, novamente, eu tenho um botãozinho aqui, né? Eu tenho um botãozinho, tá? O botãozinho está aqui, ó, do lado, né? Esse botão, a princípio, não vou associar com ninguém ainda. Vou colocar aqui que é conversão, tá certo? Conversão, ok? A ideia é, eu vou clicar o mouse aqui e vou colocar conversão. Vou clicar a conversão. A hora que eu clicar a conversão, ele vai colocar aqui esse valor em polegadas, esse valor em jardas e esse valor em milhas. Tudo bem? Aí, a forma com que eu colocar, tanto faz. Tá joia? A forma que eu utilizar, né, para fazer as contas, eu posso me utilizar, então, agora sim, desse meu algoritmo que eu fiz aqui. Tá? Pegar pés, multiplicar por 12, pés, dividir por 3 e jardas por 1760. Tá? Então, olha só. Como é que ficaria a macro, então? Né? Usando o conceito. Primeiro, referência relativa. Vamos gravar. Chamada conversão. Ok? Conversão. Então, aqui, o que eu vou colocar é igual a esse elemento multiplicado por 12. Por 12. Tá? Vou para o lado. Tá certo? Aqui é igual o quê? Esse elemento dividido por 3. Tá? E agora o que eu faço? Eu pego o quê? Eu pego esse elemento, tá? E divido por 1760. Tá? Ctrl Enter. Eu tenho então todos os valores. Agora eu paro de gravar a macro. Tá? Paro de gravar. Então, olha só. Polegadas. O que eu peguei? Eu peguei esse elemento e multipliquei por 12. Jardas. Esse elemento, né? Quem que é? 10 dividido por 3. E milhas. Quem que é milhas? É esse elemento dividido por 1760. Atenção! Eu só posso calcular milhas se eu tiver jardas. Se eu não tiver jardas, ele vai dar erro. Ok? Ó, atenção, o F4, qual é a situação do F4? Por que você utiliza o F4? O F4 nós utilizamos, tá, para fixar um elemento já existente. Tá? Então, olha só, eu poderia ter feito aqui, né, ao invés de ter colocado a palavra milha, digitado a palavra milha para criar macro, eu poderia ter colocado ela num lugarzinho aqui para eu buscar. Tá certo? Vou te mostrar um exemplo. Vou abrir umas linhas aqui, ó. Eu vou inserir. Eu poderia ter colocado a palavra polegada aqui, ó. Polegada, né? Ou polegadas. Aqui eu poderia colocar jardas e milhas. Eu poderia ter colocado um lugarzinho, tá? Um lugarzinho, né? Aonde eu tivesse esses elementos, tá? Ó, polegadas, jardas e milhas, tá? Aí, na hora que eu fosse criar macro, só colocando como exemplo, na hora que eu fosse criar minha macro, por exemplo, vamos colocar polegadas 2, por exemplo. Opa, não, aqui não. Vamos gravar a macro primeiro, ó. Vou clicar aqui, ó, vou criar uma outra macro de polegada. Então, olha só, desenvolvedor, vou chamar uma outra macro chamada polegadas 2. É uma outra macro. Tudo bem? Uma outra macro. Está aqui. Estou gravando. Aí eu vou colocar igual e vou puxar a palavra polegadas, que está aqui, ó. Está vendo? Quando eu vou puxar essa palavra polegadas, eu tenho que utilizar o quê? O F4 aqui, ó. Por quê? Porque eu estou fixando linha em coluna desse elemento. Eu quero pegar esse elemento em qualquer lugar na minha planilha e jogar no endereço. Por isso que eu preciso usar o F4. Oi? Vai jogar sempre em uma célula que eu defini qual é. Tá certo? Isso. O F4 serve para você fixar linha em coluna. Então, em qualquer lugar eu quiser jogar o conteúdo de uma célula, eu uso o F4. Tudo bem? Ele fixa ali em coluna. Então agora,
eu fixei aqui, né? Coloquei F4. Beleza? Tá? Agora ele vai puxar com F4, ele puxa agora a palavra polegada, né? E agora eu pego esse valor aqui, ó, né? E multiplico por 12, ok? E para a macro, tá? Então, se eu olhar o código agora, olhando o código da macro, essa aqui, ó, ele tem o quê? Ele tem que, ao invés de colocar aqui a palavra polegada, ele vai buscar numa célula, né? E essa célula, ela é única e fixa. Ó, selection, fórmula R1C1, e aqui aparece o quê? Linha 1, coluna 1. Se você olhar o que nós fizemos anteriormente, aparecia a palavra milhas ou a palavra polegada. Então, para você não colocar o valor, você usa o F4. Tudo bem? Bom, aí nós estamos fazendo, então, esse outro exercício aqui, tá? Vamos associar aqui, por exemplo, ó, né? Associando, polegadas 2. Então, se eu clicar aqui, ó, ele vai ter que colocar os valores. Não é polegadas 2 não, né, gente? É conversão, né? É conversão, é esse aqui, ó, conversão, tá? Então, se eu colocar aqui, ele vai me dar os valores, ó, tá? Me dá os valores, ok? Os valores de conversão, tá bom? Então, se eu colocar aqui agora e clicar, ele não mostra nada, porque não tem nenhum valor aqui do lado, tá vendo? Tá certo? Então, gente, a princípio, essa é a ideia, tá, do exercício, ok? Ou seja, esse primeiro exercício, né, eu espero que tenha ficado claro para você, né, que, dado a quantidade em pés, ele faz a conversão, né, tanto em polegada, jardas ou milhas, tá certo? E esse aqui, ele converte realmente do jeitinho que você tem no algoritmo. Pés, ele converte em polegadas, jardas e milhas, clicando apenas o botão. Ok?